Cá estamos. Legal. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. No momento somos 19 participantes. Queria agradecer a presença de todos aí, aos que estão chegando e aos que já estão há algum tempo aqui no bate-papo. Agradecer ao César aí por disponibilizar esse tema inédito, que, a meu ver, vai render bastante comentários. A gente combinou antes de fazer essa apresentação em duas vezes, em duas partes, em função do material, que é bastante extenso, e nada melhor que o César para fazer essa separação aí, tá? Então, o César, a qualquer momento você pode já iniciar. A gente tem o hábito aqui de pedir para que qual é a sua intenção, se quer que interrompe, se você quer as perguntas ao final e tudo mais. Aí você diz aí, o Reinaldo pode mutar os microfones ou deixar a critério de cada um. Então tá, bom dia a todos. Eu vejo aí alguns amigos daqui de Santa Catarina, outros colecionadores que eu conheço, alguns que eu só conheço de nome, outros que eu não conheço. Então, primeiro, eu queria agradecer, né, ao CTC e principalmente ao Reinaldo, que me oportunizou essa palestra. Eu gostaria que todos anotassem as suas perguntas e deixassem para o final, em função do número de slides que eu tenho, né? Como o Igor falou, que eu tenho que ter o poder de síntese aí com 134 slides, né? Então, deixa eu ver aqui. Então, essa é a minha segunda participação como palestrante filatélico, né? E a primeira também foi no CTC, onde eu fui apresentar a minha coleção de erva mate. Então, obrigado aí pelo CTC, e a gente fez aí uma ampla divulgação aí no intuito de aumentar um pouco a filatelia temática, ou melhorar, enfim. Ok? E eu já começo fazendo uma brasiliana aí do símbolo do CTC, né? Esse é um telegrama, se não me engano, da Áustria, e que tem praticamente o mesmo logotipo do CTC. Tá? Para quem não me conhece, eu tenho uma participação um tanto modesta, né? Mas eu comecei a expor já em 77 e eu tive várias coleções. As coleções foram principalmente de inteiros postais. São duas coleções muito grandes que eu comprei nos anos de 85 e 86, e eu desenvolvi durante todos esses anos essas coleções, e que eu acabei deixando de expor em torno de 2004. E depois sempre tive uma ideia de fazer coleções temáticas, né? Eu trabalho com natação, eu tenho uma grande coleção de natação, mas acho que é um tema um pouco batido, e eu estou estudando um outro desenvolvimento para essa coleção, e até que depois, em 2017, eu entrei com a coleção da erva mate, e na Abrapex, né, de Brasília, eu ganhei a medalha de ouro, o prêmio especial do júri, né? E depois vim a Buenos Aires com vermelho grande. E a gente tem, né, esse grupo de estudos aqui, esse grupo de trabalho, que até é liderado pelo Fritzen aqui em Florianópolis, onde a gente tem diversas coleções muito boas. Isso faz com que a gente melhore o padrão de exigência também das coleções. E eu tenho certeza que na próxima apresentação ela vai ser bem melhor, a minha coleção. Então, quando o CTC disponibilizou esse link, né, que eu distribuí, imediatamente eu recebi essa mensagem do Fritzen, que eu estou colando aqui na tela para vocês verem. Já existem duas boas coleções, do Pinet e do Ginaldo. Se não estou enganado, vermelho grande na fita. E eu fui pesquisar. E 2 dias depois, o Fritzen me mandou as 2 primeiras páginas
dessas coleções. A coleção do Ginaldo, ela fala, aliás, ela fala sobre, né, as cores do Brasil, a aquarela do Brasil, digamos assim, e ele tem também uma coleção que eu sabia, eu não conheço nenhuma das duas coleções, que fala sobre o Corcovado e o Pão de Açúcar. A segunda coleção, ou o segundo colecionador do tema Brasiliana, seria o Pinet, e essa aqui é a folha que o Fritzen me enviou, e eu estou colocando para ilustração. E também continuei pesquisando alguma coisa, encontrei no site da FEFIBRA esta publicação, Considerações sobre a Temática Brasiliana do Pinet, e que tem alguns conceitos bem interessantes que vão nos ajudar a balizar aqui a minha palestra, né, a minha apresentação. Ele diz que houve um colecionador pioneiro chamado ou apelidado de Filarico, que fez a primeira abordagem deste tema brasiliana e que depois outros filatelistas fizeram novas tentativas sem catalogação e etc, etc. E ele cita uma coisa interessante, que a coleção pode ser pura ou composta, né? Eu não vou entrar em nenhum aspecto temático aqui na minha apresentação, e ele também cita que a escolha é exclusiva do colecionador, e aí vocês vão entender na minha apresentação. Em virtude de ter muito grande, uma quantidade muito grande de material, eu resolvi dividir em duas partes, né? Então, eu decidi esse tema Brasiliana, uma temática a ser explorada. Então, quando nós falamos em Brasiliana, o Brasil existe, obviamente, antes de 1500, né? Então, oficialmente, o Brasil surgiu sem ser descoberto no Tratado de Tordesilhas, né, que foi assinado entre Portugal e Espanha, e que criaram essa linha imaginária que dividia a América, basicamente a América do Sul, né? Que uma parte do Brasil ficava para Portugal e a maioria do Brasil pertenceria à Espanha, né? no chamado Novo Continente. Então, entrando no tema Brasiliana, né, o primeiro mapa do Brasil que aparece o Tratado de Tordesilhas é esse mapa do Planisfério de Cantino. E é muito interessante que o pessoal de Laguna, os historiadores de Laguna, já dizem que Laguna já estava marcada neste mapa antes mesmo de ser descoberta. E o Brasil, saindo um pouco do tema Brasiliana, né, mas se referindo a este selo, existe um carimbo do monumento do Marco de Tordesilhas, que termina em Laguna, tá? Aqui em Santa Catarina. É um monumento bem, até num trevo aqui em Laguna, e é bem assim simplório. Eu acho que poderia ser mais vinculado, mais explorado em termos históricos, né? Então, a segunda questão que eu fui pesquisar é a origem do nome Brasil, né? Certamente todos nós entendemos que o nome Brasil remete ao pau-brasil. Mas e por que essa árvore recebeu esse nome e por que nós viramos brasileiros? O termo Brasil ele aparece já em documentos do século XII, e isso desfaz a hipótese que o Brasil é originário do tupi, né? Essa língua os europeus só conheceram quase 400 anos depois. E, na verdade, os tupis chamavam o pau-brasil de Ibirapiranga ou Ibirapitanga. A primeira aparição do nome Brasil para o Brasil aparece neste mapa anônimo de Custman II, entre 1505 e 1506. E aí os historiadores dizem que é de se presumir que seja o rio
em cujas margens se achou a primeira madeira vermelha, como consta para o rio Ibirapitanga, ou Pitanga, e no mapa foi denominado Ligne Brasile. Numa carta do Dom Manuel, o rei de Portugal, né, que era vamos dizer assim, o mandante na época do descobrimento do Brasil, ele se refere ao Brasil para o rei da Espanha como Terra de Santa Cruz, ou Terra Nova, ou Novo Mundo. Aqui tem a cópia da carta. Aí, em 1507, neste mapa mundi, né, é a primeira aparição como Rio de Brasil com Z. Então, em 1507, houve essa primeira denominação, Rio de Brasil. Depois, em 1508, neste mapa aqui de Ptolomeu de Ruisque, apareceu Rio de Brasil com S. Seguindo aqui. Aí eu quero contar uma história interessante antes da próxima abordagem. Em 2002 foi a primeira vez que eu fui morar na Itália, e aí eu estava fazendo um passeio, fui ao Palácio Vecchio em Florença, né, em Firenze, e esta aqui é a chamada Sala Geográfica e de Mapas. Neste globo aqui, eu olhei ele minuciosamente e aparece, no meio do oceano, uma ilha chamada Brasil. Só que esse globo ele é antes de 1500. Eu não sei exatamente a data, tentei procurar, mas aqui embaixo, no chão, tem uma plaquinha, e eu não achei a foto que eu tirei dessa placa. Enfim, mas eu fiquei com esse negócio na cabeça, mas como que o Brasil, esse nome Brasil e tal, né? Então, eu comecei a pesquisar, e aí o que a gente encontra? Nós encontramos na literatura histórica, né, a ilha Rai Brasil, ou Ilha do Brasil, ou Ilha de São Brandão. Esta ilha aparece nos mapas ao norte, ou centro da Irlanda. Essa ilha, chamada Rai Brasil, segundo os historiadores, foi colonizada em 565 por São Brandão, um irlandês que nasceu em 460. Então, na época, ele foi para a ilha com 105 anos. Tá? E não há, há fatos que desmintam isso na pesquisa histórica. Tá? Então, continuando. Então, essa ilha ela também é chamada de O Breazail, Rai Brasil, O Brasil, Rai Breazail, e também tem outra pronúncia parecida com Rai Breazal, e Insula Fortunatae, que significa Ilha Afortunada ou a Ilha Abençoada, que era considerada um lugar de abundância e felicidade, localizada num lugar do oeste. Então, essa ilha, segundo a tradição celta, né, ela ficava onde o sol tocava o horizonte, imediatamente do outro lado. Então, essa ilha está aqui, ó, localizada aqui na esquerda, né, da Grã-Bretanha. Esse Brasil era um chefe de um clã da Irlanda. E aí a filha dele se afogou num rio perto dessa baía Galway, e aonde a ilha é frequentemente colocada nos mapas antigos. Então, aquelas variações do nome são variações em gaélico. E esse aqui é um postal antiguíssimo da retratação da ilha. Essa ilha é muito interessante porque ela parece um fenômeno, digamos, alienígena, né? Para quem gosta de ver alienígenas do passado. Essa ilha, segundo a lenda, ela só aparece um dia a cada 7 anos. Tá?
Eu não vou entrar nesse detalhe, porque é uma história muito longa. E aí, a primeira vez que essa ilha foi relatada no mapa é por esse italiano Angelino Dall'Orto, que mapeou a Ilha Brasil em 1325, e ela é chamada de Insula de Monotonício de Brasília. Okay? E aí seguiram-se vários cartógrafos, né? Até antes de 1500, eu nominei todos aqui, então nós temos aqui 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13 mapas conhecidos antes de 1500 com a Ilha Brasil. E essa Ilha Brasil, ela foi retratada nas duas últimas vezes, em 1766 e 1865, foi a última vez que foi retratada, né? E essa ilha, o nome Brasil é muito interessante, né? Aqui até, inclusive, tem um livro de receitas celtas, chamado Will Brasil, que é o nome da ilha, né? Em gaélico parece significar vermelho, e é devido talvez às cores dos cabelos das pessoas, etc, etc. Tá? Então tem toda uma história atrás desse nome, que vem dos gaélicos. E aí existiu um mito de buscar essa ilha, de encontrar esta Ilha Brasil, que está aqui, ó. Então, muitos exploradores começaram a procurar esta ilha, queriam achar essa ilha por achar que haviam tesouros, etc. Então, o cara mais famoso que procurou esta ilha foi John Cabot. Ele lançou uma expedição em 1480 em busca da Ilha Brasil. É interessante que alguns relatos históricos, segundo ele, né, ele relatou que, numa viagem para a América do Norte, que ele teve com os homens de Bristol que encontraram o Brasil, a Ilha Brasil. E esse Cabot foi o cara que chegou em Newfoundland, no Canadá, e ele está relatado em diversos selos. Então, a partir da construção da história, né, nós começamos a construir o tema brasiliano. Recentemente, o Canadá fez uma emissão desta ilha chamada Baffin. E na continuação, nas pesquisas, né, os geógrafos atuais acreditam que esta ilha chamada Brasil é uma ilha lá no norte do Canadá chamada de Baffin. Só que ela está localizada muito longe em relação à Irlanda, e não há explicação que a ilha geologicamente tenha se movimentado. Então, é uma suposição. Então, isso também entraria no tema. Agora, vamos começar a construir a história do brasiliano, né? Ou do brasileiro. A palavra brasileiro foi criada pelos portugueses no século XVI como referência aos cortadores, né? Aos escravos, né? Que cortavam o pau-brasil. E aí, em 1817, pensou-se num adjetivo pátrio para os nascidos aqui, né, no Brasil, na terra Brasil, foram chamados de brasilianos ou brasilienses. Então, brasiliano era o termo utilizado desde o século XVI como referência aos índios, que eram os nativos, e os portugueses que recém tinham chegado preferiam ser chamados de brasilienses. Então, o brasiliano acabou sendo esquecido na língua portuguesa, migrou para o italiano, porque é assim que os italianos chamam os brasileiros, né? De i brasiliani. E permaneceu o termo brasileiro. E quando o Juscelino inaugurou Brasília, então se homologou o termo brasiliense para os cidadãos nascidos em Brasília.
Então, segundo o dicionário, né, brasiliana é um termo feminino de brasiliano, que significa Brasília, brasileiro ou brasílica. E aí, começando um estudo maior sobre o tema, nós podemos começar a fazer alguma associação dos carimbos mudos. Okay? Então, nós temos diversos carimbos mudos no exterior que são quase iguais ou muito semelhantes aos carimbos brasileiros. Então, com certeza, como é que surgiram esses carimbos mudos? Chegaram as correspondências do exterior e os correios, os agentes postais imitaram, enfim, eles criaram, e independente da criação de outros países, mas nós podemos começar a fazer uma associação de brasiliana com os carimbos mudos. Então, aqui também nós temos um carimbo maçônico dos Estados Unidos e há um carimbo mudo maçônico do Brasil, que não está catalogado, que não está nos catálogos, né? Essa peça é minha e essa também é minha. Então, é muito interessante, porque os dois carimbos, embora o símbolo maçônico seja mundial, universal, é muito interessante que, nos anos 1800, dois carimbos mudos muito iguais. E aqui eu tentei fazer alguma associação com outros carimbos mudos. Aqui eu tenho um carimbo quase igual a esse aqui, só que aí eu acabei não fazendo a foto, mas há diversos carimbos mudos que são muito parecidos com os nossos. Há também um perfil, né, do IHC, que é da International Harvester, temos o mesmo perfil no Brasil e no Canadá. E aí, começando na história postal, nós temos, durante a Cisplatina, né, a província Cisplatina, quando o Uruguai, entre 1824 e 1828, pertencia ao Brasil. Né? Então, na verdade, esse aqui já é o primeiro, digamos, agente postal, de fato, né, uruguaio, mas que na época pertencia ao Brasil. Aqui é um outro tema muito interessante, que existe esse carimbo Itaqui, esta peça é minha, e este carimbo não consta do catálogo brasileiro. Eu estou fazendo uma extensa pesquisa sobre este carimbo, e, para minha surpresa, esse carimbo apareceu... eu não fiz esse slide. Esse carimbo apareceu no catálogo de carimbos do Uruguai, que foi lançado agora, acho que, se não me engano, em 2019, e consta como raro esse carimbo. E achei uma segunda peça deste carimbo Itaqui, que está à venda no eBay por mais de $3.000 em Portugal, que é poucos dias antes desta mesma carta, com a mesma caligrafia e com o mesmo porte. Então, eu estou fazendo um estudo, não há Itaqui no Uruguai, não achei. Estou contactando mais pessoas do Uruguai para buscar fatos históricos, mas é provável que esse Itaqui seja do Rio Grande do Sul. Estou estudando toda a história de Itaqui e as navegações, porque Itaqui fica muito próximo de Concórdia. Então, é possível que esse seja um carimbo brasileiro. E aí nós temos também a cidade de Indiana, aliás, de Brasil com Z, em Indiana, nos Estados Unidos, que, na época, em 1840, havia fazendas lá, e esses fazendeiros deram o nome de Brasil, porque o Brasil era muito famoso
nas notícias americanas. E aí eles colocaram nesta cidade uma réplica do Chafariz dos Contos, né, que é o Museu de Ouro Preto. Então, lá na cidade de Indiana, de Brasil, Indiana, tem a réplica do Chafariz. Infelizmente, eu não achei a minha foto, existem vários carimbos de Brasil, Indiana, e eu fiquei devendo aqui nessa oportunidade. Mas para vocês saberem que tem essa cidade lá nos Estados Unidos. Uma outra questão que pode ser explorada são os carimbos estrangeiros nos selos brasileiros, né? Então, nós temos os carimbos Aos Brasiliae, e aí nós temos uma literatura muito boa, né, na coleção do Clermont, que apresenta o carimbo Aos Brasiliae em todos os Dom Pedros encontrados. Tem este carimbo Chief's Brief, também em relação a navios. Tem esses carimbos estrangeiros, né? No caso aqui, francês da linha J. Então, tem vários carimbos, seja ele de Pernambuco, do Rio de Janeiro, Montevidéu, Lisboa. Então, são carimbos estrangeiros que estão nos selos brasileiros. Tem também os outros carimbos marítimos, né, no caso da âncora, e eu tenho esse carimbo de Southampton também nos cabecinhas. Tá? Outra peça que eu acho que é precursora do tema Brasília é esse cartão postal, né, de 1897, 1899, mas pelo navio SS Brasília, que é um navio da era um navio da Hamburg America Line de 1897. Está aqui a foto do navio. Então, essa aqui também eu considero uma das peças precursoras do nosso tema Brasília, ou brasiliana, né? Aí, a primeira emissão oficial com temática brasileira de verdade foi na Argentina, aonde nós temos uma tarjeta postal, um bilhete postal e 2 memorândums, que era uma espécie de carta-bilhete, só que não era picotada, era fechada. Foi emitida em 25 de outubro de 1900, e aqui estão as 3 fotos, né? Sendo que esse memorândum tinha as efígies, né? As fotos dos presidentes em verde e preto. E essa aqui é a da tarjeta postal, né? do bilhete postal. E aqui eu tenho, com o carimbo de primeiro dia, uma outra peça do memorando. Feita esta apresentação, eu dividi a apresentação nessas 10 partes, que são a identidade brasileira na filatelia internacional. E isso aqui foi uma divisão minha, sem o intuito temático de exposição e também sem conhecer as 2 coleções, no caso que tratam desse tema. Então, começo aqui com um bloco da Guiana, emissão conjunta, que não foi conjunta, né? Vocês sabem que Guiana é emissão condenada FIP, que depois, no final, eu vou tratar. Então, eu vou começar com símbolos nacionais. Primeiro pela bandeira, e é óbvio que deve ter mais material que eu não tenho relatado aqui. Então, vocês podem depois colaborar com esse trabalho extenso, né? Então, a gente tem aqui carimbos de exposições filatélicas, de reuniões das Nações Unidas e do dia 7 de setembro, que aparecem a bandeira nacional. Aí nós temos o escudo nacional, onde tem Argentina, Paraguai, basicamente Cuba, onde aparece o nosso escudo. Isso aqui é uma prova e aparece o escudo brasileiro. E essa aqui é uma peça muito interessante, que eu gosto muito,
aonde aparece algumas estrofes do hino nacional, e é referente ao centenário da independência, 7 de setembro de 22. Então, para deixar claro que isso aqui é um carimbo muito temático, porque ele pode entrar principalmente nas coleções esportivas, né? Ayrton Senna, Pelé, Seleção Brasileira, Olimpíadas. Por quê? Porque o hino nacional brasileiro é tocado, né, quando os atletas brasileiros chegam em primeiro lugar. Então, eu acho que é uma das peças-chave temáticas aí para quem desenvolve esses temas aí, que tem que ter. O segundo capítulo que eu dividi são fronteiras e mapas, né? A gente tem esse inteiro postal que está na coleção de um dos apresentadores aí, e é um inteiro postal de campo, né? de guerra. E aí nós temos algumas coisas interessantes na questão dos mapas. Nós temos esse inteiro postal que é de Corrientes e aparece a fronteira com o Brasil, pelos da Argentina e do Paraguai, que aparecem no Rio Paraguai e o Rio Paraná. Aqui também tem vários selos do Paraguai que aparecem nos mapas. O Peru gosta muito de colocar também, de alguns eventos. Existem várias franquias mecânicas de embaixadas, organismos referentes ao Brasil no exterior, e há uma citação também desse selo que foi usado numa coleção brasiliana, onde o voo olímpico do Peru cruza o céu do Brasil, né? Então, é interessante. Essa emissão saiu em 48 e ela foi reemitida em 1956, uma sobrecarga Melbourne 56 nas Olimpíadas. Pode-se considerar, e é um tema que talvez muitos discutam, que esse selo era brasileiro, mas, na verdade, se o Estado independente do Acre era um Estado independente, esse seria um selo do tema brasiliana, porque na época não corresponderia ao Brasil. A mesma coisa os selos do Amazoni, né, da região do Amazoni, e do Counani, embora há restrições duvidosas sobre essas emissões do Cunani. E aqui eu trago uma peça que é minha também, obviamente ela é falsa, porém ela consta um carimbo original, né, que está na única carta original conhecida, circulada pelo Cunani, que está no Museu Postal de Londres. Tá? Então, é muito interessante e também, na minha opinião, faz parte do tema brasileiro. Aí tem a questão do borderline, né? Que borderline é um tema usado na filatelia quando se usa alguma coisa que estava impressa na peça filatélica e se refere à temática usada. Mas aqui o borderline que eu quero falar não é exatamente esse termo, mas sim da fronteira, né? E tem vários nomes de barcos, inclusive de um estado da Argentina chamado Paraná. Então, o nome do estado do Paraná ele se originou devido à bacia do Rio Paraná. Então, nós temos na Itália, né, uma ponte no Rio Paraná, falando sobre a ponte da Argentina. Nós temos aqui o túnel, né, num selo que atravessa o Rio Paraná. Nós temos diversas cartas circuladas por barco chamado Paraná. Tá? Eu tenho vários que eu uso na coleção Demate. Aí, agora, passando a outro capítulo, sobre o descobrimento. Né? Todos nós estudamos que o descobrimento foi pelo Pedro Álvares Cabral, mas os registros mostram que Pinzon esteve
na foz lá do Rio Amazonas, e aqui a gente tem uma franquia mecânica mostrando toda a bacia amazônica e vários selos do Pinzon. O Pinzon ele veio na expedição junto com o Colombo, em 1492. Então, os registros mostram que, em 1498, ele percorreu a região norte do Brasil. Tá pronto? Então, o Pinzon também está relacionado a tema brasileiro. E aí, começando a falar sobre descobrimento, nós temos diversas emissões, principalmente das colônias de Portugal, sobre o descobrimento do Brasil. Tá? Existem diversas emissões internacionais de Pedro Álvares Cabral, também todos países da língua portuguesa, com exceção de Cuba, e de Laos, né, que é uma figurinha condenada pela FIP, mas também tem um selo de Pedro Álvares Cabral. Nós temos também um extinteiro postal, que é muito lindo, de Portugal. Aqui é a parte externa e aqui é a parte interna, e na parte interna tem esse desenho ou pintura referente à primeira missa no Brasil. E essa aqui é a emissão dos 500 anos do Brasil, a emissão conjunta com o Brasil, o mesmo selo. Portugal tem os 4 selos e o bloco. Aí nós temos Américo Vespúcio também. Américo Vespúcio esteve no Brasil, ele está retratado neste inteiro postal de Portugal. Esse selo da Hungria é muito bonito, porque ele tem toda a costa do Brasil, e aqui também esse selo da Romênia, ele supostamente está segurando um globo onde mostra a América do Sul. Nós temos aqui mais selos do Américo Vespúcio, e aí eu coloco uma observação que existe um veleiro moderno chamado Américo Vespúcio, mas que ele não entraria no tema brasiliana, porque este veleiro não esteve no Brasil, né? Ele tem o nome do navegador, mas o veleiro não esteve no Brasil. Nós temos Dom Manuel Venturoso, numa emissão conjunta, né, de todos os países de língua portuguesa. O Brasil tem esse mesmo selo. Nós temos Tomé de Souza, numa emissão de Portugal. E aí nós continuamos. Temos os 4 centenários de São Paulo, José de Anchieta, na Espanha. Ele nasceu em Tenerife, né, veio para o Brasil, na emissão de Portugal. Temos os Mártires do Brasil, que foi uma caravela que afundou e morreram todos os tripulantes, enfim, todos os passageiros, e incluíam diversos jesuítas, e tem a missão conjunta também da chegada da família real no Brasil, de Portugal. Aqui tem uma história muito interessante do Frei Vicente do Salvador, né? O Frei Vicente, ele disse que o nome Brasil foi inspirado pelo diabo, pois Santa Cruz, o primeiro nome que recebeu o país, era referido à cruz, à madeira da cruz onde foi crucificado Jesus. E, em troca, Brasil era uma madeira mundana, né? Porque a madeira era contrabandeada. Então, nesse bloco da Guiné-Bissau, ele tem os índios aqui, supostamente, cortando a madeira ou fazendo fogueira, e parece que já está desmatado aqui, né? O nosso pau-brasil, enfim. E esse carimbo aqui é um famoso carimbo do diabo, né, que é o meu sonho de consumo para a minha coleção. Coloquei para ilustrar. Nós temos também o Cabeça de Vaca. O Cabeça de Vaca é um espanhol, ele saiu daqui de Florianópolis e foi até os Incas lá, né? Até o Peru lá. Foi um dos caras que dizimaram, eles fizeram uma expedição, eles recrutaram aqui mais de 5 mil pessoas. Enfim, é uma história muito doida desse cara que cruzou o Brasil a partir aqui de Florianópolis. E aí eu começo com os exploradores, né? Então,
O Brasil foi colônia holandesa entre 630 a 654 lá no Nordeste, e nós temos essa emissão da Holanda. Essa missão é muito interessante porque ela tem piranha, ela tem caju, ela tem relatos da fauna brasileira e tem a capoeira também. E, para mim, não faz muito sentido, porque os motivos são invertidos aqui, ó, e não tem muita relação. Mas, enfim, nós temos capoeira em 2 selos, tem uma pintura maravilhosa do Ecaute aqui. Essa pintura tem um outro selo também com essa pintura, e a flor do maracujá, na época, desenhada pelos holandeses. Tá? Então, é um bloco muito interessante sobre o aspecto da filatelia temática. Nós temos também o Hércules Florense, como ele é conhecido, foi um fotógrafo, desenhista, tipógrafo, naturalista francês. Ele é o autor dos mais antigos registros fotográficos das Américas e morreu aí em Campinas, em 27 de março de 79. Então, ele foi um dos pioneiros, né, nesse método da fotografia, e é um dos estrangeiros mais notáveis que se estabeleceu no Brasil. E, em 2017, houve uma exposição das fotos dele em Mônaco, e existe essa flâmula maravilhosa que mostra um indígena brasileiro. Nós temos o Langesdorff, é uma emissão conjunta também, Brasil e Rússia, e aqui eu trago a folha inteira, que ela tem o tab, né? E o tab também faz parte da filatelia, a margem de folha, e essa era uma expedição russa, né? Para as descobertas científicas, tal. Eles andaram entre Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso e Amazonas, e com uma equipe muito forte de pintores, que incluía o Taunay e esse que eu citei antes, o Hércules Florense. Nós temos a passagem do Darwin pelo Brasil. Existem dezenas, quase uma centena de selos do Darwin. Alguns talvez não se aplicam à brasiliana, mas nós temos vários selos que mostram os mapas da América ou da viagem do Darwin, aonde ele esteve aqui, né? Cuba, Cabo Verde, esse aqui eu não enxergo, porque, deixa eu ver, esse aqui é da Índia, esse bloco é Palau, Duvidoso, e o Darwin esteve no arquipélago de São Pedro e São Paulo, em Fernando de Noronha, na Bahia e no Rio de Janeiro. Tá? Nós temos, isso aqui foi uma pesquisa recente que eu fiz, eu não tenho esse selo, e quero esse selo para a minha coleção do mate. Temos os croatas, Seljan, são 2 irmãos que estiveram uma missão científica em 1903, e eles estiveram na região do Guairá, Iguaçu, Mato Grosso, que é a região toda da erva mate, né? Em Santa Catarina e no Rio Amazonas. Um deles voltou para o Brasil, depois de ter voltado para a Europa, ele retornou para morar no Brasil, trabalhou com mineração em Ouro Preto e morreu em 1936. E eles foram, em 2013, homenageados nos selos da Croácia, e nós temos aqui um mapa, né, com o Paraná e a região do Guairá. A região do Guairá é uma região muito grande, que envolvia todo o noroeste, nordeste do Paraná e o sul do Mato Grosso. Nós temos esse sueco, Niels Helbert, que esteve classificando a etnografia da América do Sul, e ele propôs, estudando toda a bacia amazônica e do Paraná, que os índios se prosperaram ou se propagaram através das cabeceiras dos rios. Tá? Bem interessante.
Aqui nós temos outro aspecto sobre as expedições, que essa aqui é chamada a First Fleet. São os ingleses que saíram na primeira expedição colonizatória da Austrália. E eles pararam no Rio de Janeiro em 1787. Então, existem esses 5 selos que falam aqui, agosto de 1787, Rio de Janeiro. Essa imagem aqui não está boa, não consegui na internet, eu não tenho esse carimbo, que mostra, né, carimbo comemorativo de Sydney, e aí tem a imagem do Rio de Janeiro, lá no fundo, Pão de Açúcar. Mas eu quero mostrar estes selos que têm detalhes interessantes. Aqui, neste exemplar da série, nós temos provavelmente frutas, laranjas, alguma coisa nesse sentido, macacos e borboletas. Como eu não sou do Rio de Janeiro, eu não sei identificar exatamente que lugar é esse aqui, tá? Mas sobre a temática fauna do Brasil é interessante. E aqui, os outros 4 selos, eu tenho foto de máximos postais. Aqui é muito interessante que tem fogos de artifício, né, no Rio de Janeiro. Seria interessante buscar como é que foram feitos esses desenhos, baseados em quê? Se foi relatório ou dos diários de viagem ou não. Provavelmente sim. E aqui me chamou a atenção que tem fogos de artifício. Então, eu fui procurar a história dos fogos de artifício e, realmente, os fogos de artifício começaram a ser produzidos no Brasil no século XVIII, com a chegada do Dom João VI. Eles já existem desde 1500 na China. E, então, é provável que os ingleses ou tenham sido saudados com fogos ou tenham se despedido do Rio de Janeiro com fogos. É uma história a ser buscada. Aqui também aparece peixes voadores e baleia. Provavelmente pode ser a costa do Nordeste ou então os arquipélagos de São Pedro, mas eu não sei se lá tem coqueiro, acho que não. Aqui agora é muito interessante porque eles estiveram só no Rio de Janeiro e aparecem baianas retratadas em tese, baianas aqui, né? Servindo comida e alguns aspectos interessantes. E aqui tem uma espécie de procissão do divino, alguma coisa assim, onde tem uma cruz, velas, alguns negros aqui tocando instrumentos e provavelmente um católico aqui, um padre, alguma coisa assim. Então, é bem interessante essa missão. Uma outra emissão interessante é desse navio inglês chamado Star of the West. Essa emissão é de Guernsey e mostra o mapa da viagem. Era um navio cargueiro, ele foi transformado em cargueiro e ele, em 1879, ele foi abastecido em Cádiz, na Espanha, com sal, e essa carga de sal foi destinada ao porto de Rio Grande. Então, tem 2 selos, aqui mostra a cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e aqui a entrada da Barra de Rio Grande. Tá? Nós temos Dom Bosco, né, tradicionalmente apresentado nas coleções de Brasília, que ele teve uma visão, que sonhou que entre os graus 15 e 20, né, de latitude ou longitude, enfim, ia ter uma cidade, tal, e etc., etc., e que foi atribuído a Brasília. Então, Dom Bosco, por ser salesiano, aparece em quase uma centena de emissões mundiais. Tá? E agora tem os mandatários, né? Nós temos, eu encontrei 3 emissões que aparecem em Dom Pedro I. Um bloco do México e o selo do México, comemorando as exposições filatélicas, aonde reproduz o selo do Dom Pedro, a mesma efígie. E a emissão conjunta, né, de Portugal e Brasil, do Dom Pedro. Aí nós temos os mandatários. Esse aqui não é uma
folhinha oficial dos Correios, mas ela utiliza a mesma imagem de 1900 que eu mostrei dos inteiros postais, e, na sequência, ela tem os presidentes brasileiro e argentino da época, e mostra esse carimbo mecânico, que diz: los pueblos argentinos y brasileños están unidos por convênios de paz e trabalho. Então, de 1935, de Bahia Blanca. E a Associação Filatélica de Bahia Blanca, é um cartão duplo muito bonito, enviou esse cartão para a Sociedade Filatélica Rio-Grandense. Essa peça é minha e tem os 2 selos do Brasil. Então, essa emissão é muito interessante, muito bonita. Nós temos os presidentes brasileiros, aqui eu só tenho esse selo rasgado e eu não consegui outro, né? Mas os presidentes brasileiros aparecem em diversas emissões, a maioria deles sul-americanos, tá? E aqui não é um presidente brasileiro, e sim o chanceler brasileiro em visita ao Equador, e aparece a foto dele com a bandeira brasileira. Nós temos também presidentes que visitaram o Brasil, no caso, o presidente italiano, e aí temos também o carimbo do primeiro voo, né? Entre Brasil, aliás, o voo especial entre o Brasil e a Itália, então o carimbo também se relaciona ao Brasil. Agora nós temos as emissões do Papa. É óbvio que tem muito mais emissões que essa. Essas emissões são aquelas figurinhas condenadas, né? A mesma coisa da Guiana, mas existe uma emissão do Vaticano da visita de João Paulo II. Provavelmente existem algumas outras que eu devo ter perdido. Agora, sobre os eventos estrangeiros. A bandeira do Brasil aparece em diversos congressos, participações, etc., né? Então, também temos um aerograma da Itália, selos de diversos países, Costa do Marfim, Iugoslávia, um fakezinho de Ajman, né? Aparece a bandeira brasileira. Provavelmente isso aqui foi um campeonato mundial de remo. Essa aqui é uma prova desse selo da Argentina, que aparecem as bandeiras do Brasil. Outros temas aparecem: Brasil, questões políticas, né? Acordos de paz de Brasília, a emissão sobre a convenção, né? Rio+20, a Casa Brasileira, a Maison França-Brasil, a Casa França-Brasil da França. Aqui nós temos a Conferência contra o Racismo, que é esse selo aqui. Deixa eu ver de onde é que é. Da África, se não me engano, e é um evento que foi no Brasil. Nós temos também emissões referentes à língua portuguesa, e aí são algumas emissões conjuntas nos países de língua portuguesa, né? Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe. Então, tem essas emissões aqui. Essa emissão é única de Portugal, sobre o Tratado da Amizade Portugal-Brasil. Nós temos, a seguir, emissões conjuntas, né? Virou uma rotina agora entre os Correios Mundiais, as emissões conjuntas. É óbvio que existem outras, e eu não vou relacionar aqui por questão de tempo, mas a última foi com Israel. Então, a Folha de Israel contém um tab, né, que aparece a bandeira do Brasil embaixo da figura referente ao Brasil, e o carimbo comemorativo também tem a bandeira. E agora, recentemente, começou nos últimos anos, as emissões Mercosul. Então, nós temos algumas emissões que aparecem a bandeira do Brasil. E agora o tema Marinha, né?
É interessante citar que, provavelmente, aquelas correspondências marítimas do Brasil que eram carregadas pelas companhias inglesas ou portuguesas, algumas devem se relacionar ao tema. Eu não fiz nenhuma pesquisa em relação a isso, mas é um assunto a ser pesquisado. Então, nós temos, em relação à Marinha Brasileira, nós temos o porta-avião Minas Gerais, no selo do Paraguai. Nesse bloco de veleiros, nós temos aqui, fora do selo, né, a imagem do Cisne Branco, aquele veleiro escola da Marinha Brasileira. É o mesmo veleiro que aparece naquele selo teste da Casa da Moeda. E nós temos também aqui um selo de Portugal sobre o Correio Marítimo para o Brasil. Nós temos também vários carimbos americanos de navios que aportaram no Brasil, das viagens de navios americanos para o Brasil. Aqui, ó, Saudações do Brasil, né? Greetings Brasil, do US Tuscaloosa. Nós temos também esse... e nós temos o APO 604, que era a base americana em Natal, no Rio Grande do Norte, durante a Segunda Guerra. Então, havia um serviço postal americano, né, e esse carimbo é relativo à base do Rio Grande do Norte. E agora tem um talvez discutível, né, que é esta carta brasileira para os Estados Unidos pelo Vapor Brasil. Então, eu não pesquisei ainda essa história, se esse Vapor Brasil pertencia a algum Lloyd, né, alguma companhia de navegação estrangeira. E se ele é estrangeiro, este navio, obviamente, ele entra no tema brasiliano, né, por ser estrangeiro. Agora eu vou falar da parte aérea. A parte aérea é muito interessante. Começa, eu acho que a peça mais antiga que eu conheço é este carimbo, e ele é muito raro, Ensaio Postal Aéreo Montevidéu, Rio de Janeiro. Este foi o primeiro raid aéreo, ele saiu do Rio de Janeiro e foi para Montevidéu, e esse aqui é o de volta. Então, foi feito pela Latecoer, foram 2 aviões Breguet, e houve escala em Pelotas, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Santos e Rio. Foram apenas 70 peças voadas neste primeiro voo e são conhecidas menos de 50. O catálogo do Uruguai relata bem toda essa história e existe um artigo no site do Clube Filatélico do Uruguai que cita uma peça dessas que foi leiloada recentemente por $500, pela raridade da peça. E eu tenho essa peça há muitos anos e fui pesquisar, foi daí que eu conheci a história. Infelizmente, é só um fragmento e ela tem o carimbo de chegada em Porto Alegre, e significa que uma dessas 70 cartas desceu em Porto Alegre, né? E a data confere realmente com o voo. Então, é uma peça original. Então, muito interessante essa peça. Aí depois nós temos os selos em homenagem ao Gago Coutinho, todos de origem portuguesa, né? Macau, Moçambique, Cabo Verde, Portugal, quando o Gago Coutinho atravessou o Oceano Atlântico até o Rio de Janeiro. Barcos saudando o hidroavião com a bandeira do Brasil. Aqui é o Forte de Santa Cruz, Penedo, né, na ilha de São Pedro. Temos ali a ilha de Fernando de Noronha. Então, são emissões muito legais. Aí temos alguns voos, né, que foram feitos para o Brasil. Então, Correios, a Crociera Aérea Transatlântica, de Roma ao Rio,
Nós temos as travessias pelos espanhóis, né, que nos aerogramas onde aparecem diversos pontos de parada no Brasil, e vale citar que essas paradas em Fernando de Noronha entra na temática judaica. Nós temos alguns voos do Zeppelin que mostram o Brasil, né? Então, esse voo muito interessante da Lituânia. Aí temos também esse carimbo da Alemanha, que aparece o Pão de Açúcar, o voo triangular, e alguns selos meio que fakes, né, que aparecem o Rio de Janeiro, ou selo sobre selo, o 5 da Paraíba, né? Nós temos o Scadta também, que é a empresa colombiana, que tem os selos com a sobrecarga BR para o Brasil. Nós temos algumas companhias, obviamente aqui está faltando, deve ter outras, eu não sou especialista em correio aéreo, mas o Lloyd Aéreo Boliviano é uma bonita etiqueta aérea, aqui está amarrada o carimbo. Temos os carimbos da Lufthansa, que voos para o Rio de Janeiro. Provavelmente isso aqui não seja um carimbo de correio, e sim cachê da própria companhia aérea, mas há alguns carimbos, sim, oficiais do correio em relação a esses voos da Lufthansa. Temos o Concorde, no Rio de Janeiro, né? Então, alguns selos fakes aqui, que aparece Concorde no Rio de Janeiro, e a emissão conjunta de 1976 do primeiro voo Paris-Rio de Janeiro, do Concorde. Nós encontramos também Varig, na filatelia estrangeira, carimbos, selos do Uruguai, e voo da Argentina para o Brasil, e franquias mecânicas de Portugal. Pode ser, sim, que existam outros que eu não tenho. Nós temos a Embraer, é muito interessante, eu tenho pesquisado sobre a Embraer. Existem vários primeiros voos da Lufthansa feitos por aviões da Embraer, né? Alguns carimbos comemorativos realmente, de verdade, eu não estou considerando se esses são postais ou da companhia, mas provavelmente postais, e 2 selos dessas emissões meia fakes, né? Do Camboja, que aparece em homenagem a Santos Dumont, que aparecem 2 aviões da Embraer, que é bem interessante. Aí, seguindo essa linha, existe um inteiro postal que era distribuído pela TAP nos voos para Fortaleza, e é bem temático, com jangada, né? É interessante esse inteiro postal, ele é difícil de conseguir. Tem o voo da Japan Airlines para o Brasil. Aqui nós temos um bloco da Mongólia, que já aparece o selo sobre selo, né? E é um trem postal. Tá? Nós temos, a imagem está fraca, porque a franquia mecânica realmente é fraca, mas nós temos as correspondências consulares. Então, o consulado do Brasil, pela Convenção Pan-Americana, era isento de porte. Então, algumas embaixadas brasileiras, nós encontramos aí correspondência, né, com esse carimbo, a Embaixada Americana e Convenção Postal Pan-Americana. E aqui faltam as franquias de Brasília, do meu amigo Reinaldo. Agora, tratando dos temas lugares e construções. Esse bloco, né, fake da Guiana, muito lindo, por sinal, aparecem várias fotos brasileiras, mas eu vou começar pela Amazônia. A Amazônia é muito interessante, tem essa emissão conjunta da França, mas a gente tem essa franquia mecânica do Museu Botânico de Berlim,
que tem as Vitórias Régias, que são origem amazônica. E tem essa caderneta da Inglaterra, promocional, que ela arrecada, tem uma propaganda de arrecadar dinheiro para as vilas isoladas da bacia amazônica, né? Não necessariamente pode ser o Brasil, que a bacia amazônica ocupa vários países, mas, enfim, retrata a Amazônia. Bahia e Pernambuco, essa aqui é uma emissão do Japão, que aparece o Pelourinho. É muito interessante que o Pelourinho são várias temáticas, inclusive Carmen Miranda, que se hospedou aqui no Pelourinho, e tem esse inteiro postal da Romênia, que aparece o Maracatu de Pernambuco. Esse eu descobri recentemente. Nós temos Brasília, né? Aqui faltam as franquias que estão na coleção do Reinaldo, que eu conheço, mas Brasília está no mapa do Paraguai, aqui no selo do Paraguai, no mapa da América do Sul, 2 selos da Tanzânia e neste carimbo da Lubrapex de Portugal. Provavelmente faltam alguns itens aqui. Kazan, oi. Desculpa, voltou só o selo da Brasília. Se você reparar da Tanzânia, está errado. As cúpulas do Senado e da Câmara estão invertidas. Ah, é? Porque você tem que tomar como referência a rampa. Ah, é legal. Então, a rampa, à direita está a Câmara dos Deputados e à esquerda os senadores. E é justamente a inversão que eles fizeram aí. Desculpa. Não, aí. muito obrigado. Que observação interessante. Legal. Aí nós temos a Guanabara, que aparece, antiga Guanabara, que aparece o escudo no selo do Uruguai e num carimbo da Argentina. Nós temos Iguaçu, né? E aí Iguaçu é uma coisa interessante, porque nós temos a parte das cataratas na Argentina e no Brasil. Então, como definir isso? Aonde que exatamente é esta parte das cataratas? Pertence à Argentina ou Brasil, por exemplo, né? Será que as emissões da Argentina só mostram a parte argentina das cataratas? Enfim, eu não sou especialista, não moro lá, mas coloquei diversas emissões de Foz do Iguaçu. Muito bonitas, por sinal, Japão. Esse é um bloco muito grande, dobrado, da Argentina, que pode ser considerado uma cartela, já que ele vem num invólucro lacrado plástico, com um encarte dentro, sem nada, né? O encarte não diz nada. E aí nós temos inúmeros inteiros postais da década de 1900 da Argentina, onde aparecem diversas imagens das cataratas do Iguaçu. Nós temos esse selo da Espanha, nós temos um inteiro moderno da Argentina e esse bloco referente às Olimpíadas do Rio 2016, do Sri Lanka. Tá? Nós temos as missões jesuíticas, e embora este selo seja de São Inácio, das ruínas de São Inácio, para relatar um selo sem o valor, né? Um erro de emissão. Mas nós temos realmente as ruínas brasileiras de São Miguel, no Rio Grande do Sul, aonde tem essa emissão francesa, quando se tornou patrimônio da Unesco. Então, tem o selo e tem a prova. Essa prova é também meu sonho de consumo. Temos São Paulo relatado nas emissões, num bloco da Lubrapex, e neste selo do Paraguai, que tem um bloco brasileiro igual, que é a única pintura de Rafael que se encontra no Brasil, no MASP. E aí, o Rio de Janeiro, né? Provavelmente, eu já usei Rio na emissão olímpica 2016 da Austrália, mas aí algumas emissões conjuntas. China, com Cuba, Tanzânia, tem o Jardim Botânico,
Este inteiro postal da Romênia aparece o prédio dos Correios no Rio de Janeiro, e é muito interessante que aparece um Fusca aqui. Ó. Então, para quem coleciona Volkswagen, tem o carimbo comemorativo com pão de açúcar, tem o selo do Zeppelin americano para o Rio de Janeiro, aí um fake paraguaio, né? Um condenado paraguaio com o Rio de Janeiro, emissão com a Síria, que aparece o Rio de Janeiro. E, obviamente, existem talvez uma centena de emissões sobre a Olimpíada Rio 2016, mas eu usei somente as emissões que se referem ou mostram locais brasileiros, e não o evento em si. Então, aqui tem alguns com Corcovado, bondinho e pão de açúcar. E aqui aparece a praia de Copacabana nessa emissão aqui. Então, agora, no pão de açúcar já temos várias emissões, né? Japão, inteiros postais da Lubrapex de Portugal, carimbos, e aqui eu faço uma referência também a outros montes, montanhas ou morros que têm o nome de pão de açúcar, tá? Que podem ser relacionados. Então, tem no Peru também, tem outras emissões. O Cristo Redentor aparece em vários carimbos, principalmente quando da realização das brasilianas, né? San Marino, Argentina, emissão conjunta França-Brasil, inteiro postal de Portugal. Então, praticamente todos esses se referem às exposições brasilianas, com exceção desse selo de Portugal, do Japão, desculpe, sobre a imigração no Japão. Nós temos Itaipu, que aparece, obviamente, nas emissões do Paraguai. Essas duas emissões são condenadas e essas já não estão mais na lista da FIP, já são do Correio Paraguaio mesmo. Pontes brasileiras, obviamente, nos países limítrofes, né? Então, nós temos Paraguai, Argentina, não chequei o Uruguai, pode ser que tenha. Tem uma emissão condenada que aparece a ponte de Brasília, né? Ponte JK da República Centro-Africana, e tem a emissão conjunta da Coreia, que aparece a ponte estaiada de São Paulo. A fauna é um pouco estranha, né? Embora esses blocos sejam referentes à brasiliana, são países que estão na lista dos condenados, mas tem emissões com fauna brasileira. E essas corujas eu andei checando, que diz aqui corujas do Brasil, não são corujas do Brasil. Tá? Nesse selo dos 500 anos do Chile, tem a borboleta, que é igual à emissão brasileira. Na emissão japonesa, temos a borboleta azul e o tucano. Encontrei essa emissão de Trinidad e Tobago, que tem o ouriço brasileiro, como da Fundação Mundial de Fauna, né, da preservação. Existem inúmeros selos estrangeiros de tucanos, selos do Paraguai com anta, onça pintada, vários países, que são animais que têm em diversas regiões da América do Sul ou Central. Então, esses selos também entrariam nesse nosso tema brasiliano. Tem esse selo recente do Paraguai também, que este pássaro ele também está retratado na filatelia brasileira. Muito interessante, para quem não conhece, nós temos essas orquídeas com um nome científico Rodriguesia, que é em homenagem ao botânico brasileiro Rodrigues Barbosa. Rodrigues Barbosa tem selo nos anos 50 dele, carimbo comemorativo, e ele foi homenageado por um outro cientista com um nome científico dessas orquídeas. Por enquanto, os que eu encontrei foram estes. A maioria desses países são suspeitos e condenados. Entrando na área da alimentação, nós temos
Esta franquia brasileira está na minha coleção, Café Brasiliano Síria, uma carta censurada, circulada. Nós temos essa franquia da Suíça, desculpe, Batida de Coco Licor do Brasil, e um selo do Japão com café brasileiro. A erva mate, que é o meu chão, nós temos vários selos de erva mate, que eu não coloquei aqui, não são muitos, mas principalmente esse cara chamado Bonpland. Esse Bonpland era um francês, ele tem uma história muito alucinante, ele foi sequestrado na Argentina para o Paraguai, aí ele foi comprada a liberdade dele, e o governo argentino cedeu as terras na província de Corrientes para que ele desenvolvesse a cultura do mate. E foi aí que o Paraguai perdeu a hegemonia da produção da erva mate, que já estava perdendo para o Paraná. E o Brasil passou a perder também a produção de erva mate em razão desse cara. Esse cara ele morou depois em São Borja, no Rio Grande do Sul, e morreu na fronteira de São Borja com a Argentina em fevereiro de 1831. Ele está enterrado lá. Há uma franquia mecânica também da Alemanha com um mate brasileiro, né, chamado Mate Gold. E em relação à gastronomia, há uma emissão conjunta, né, México e Brasil, das comidas típicas, e uma emissão conjunta dos países de língua portuguesa sobre o tema gastronomia, que eu não tenho a imagem aqui. Exposições filatélicas, já mostrei algumas, mas existem diversas países, né, que emitiram carimbos nas nossas exposições aqui. Então, Antilhas Holandesas, Inteiro Postal da Rússia, outras exposições que não a brasiliana, né, como Esfilbra, que não tem mais, e recentemente apareceu essa emissão da Polinésia Francesa com uma brasiliana, né, que não é brasileira, mas com uma fantasia aqui muito mais polinésia do que brasileira. Então, aqui várias emissões, Vaticano, Inteiro Postal de Portugal e carimbo da Alemanha sobre as exposições do Brasil. Selo sobre selo. Então, nós temos várias emissões estrangeiras com olho de boi, mostrando aqui, fora do selo, né, e sim no bloco, um carimbo de 69 do Uruguai, que tem um olho de boi, e faz menção ao Clube Filatélico de São Paulo, e um fake de Manama com a estampa do selo do Baden-Powell. Nós temos também alguns blocos que aparecem os olhos de boi, turques e caicos aqui também no apêndice do bloco, e aqui aparece um bloco da Bulgária, da Brasiliana 83, aparece o selo do Brasil da Copa de 82. É muito interessante também, e eu não consigo nem este selo e nem este carimbo. Åland, né, aquela ilha da Dinamarca, também acho que é um correio meio suspeito, emitiu esse selo em relação à Brasiliana, 2013, e aí tem a Kombi dos Correios com o carimbo, e Kombi, logicamente, é Volkswagen, um tema bem cobiçado aí. E aí, dentro da emissão de Portugal, né, dos 200 anos da mala postal, também a gente tem essa caminhonete do Correio, mas que provavelmente é do Correio de Portugal, mas se refere à mala postal brasileira. E aí, já estou quase terminando, Igor. Eu achei esta prova da American Banknote, né, de um selo clássico da Libéria, que a cor é chamada de Brasil Blue, Azul Brasil. Muito interessante, não conhecia.
E aí, para terminar essa parte de hoje, eu falo sobre essas emissões que eu mostrei. Então, o expositor tem que ter cuidado, né? Porque tem alguns selos mais fake que nota de R$3, e ao colecionador é livre ele escolher os selos que quer colecionar, né? Ou seja, você pode comprar tudo o que você quiser. Agora, ao expositor, nós estamos sujeitos às regras, né? Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Eu espero que vocês retornem na segunda parte. Anotem o meu WhatsApp aí, por favor, para que quem não tem, depois vai ficar aí, né, gravado. Eu tenho um site que eu oportunizo, ofereço muitas peças filatélicas temáticas para exposição. O site é temaestamps.com. Ele está bilíngue em português e inglês. Vocês para uma segunda parte que será marcada, aonde eu vou falar dos povos, né, dos brasileiros e brasilianos, de Ayrton Senna, Pelé e de futebol, de seleção. Ok. Muito bom. Muito legal. Legal, gostei. Obrigado aí Fico à disposição. Pela sua apresentação. Perguntas? Achei que ia ter perguntas sobre a Ilha Rai Brasil. O César, é Brás falando. Tudo bem, doutor Brás? Bom dia. Encantado com a sua apresentação e, como disse agora há pouco, filatelia e cultura de braços dados. Não sabia dessa sua imensa dedicação, imensa e pertinente dedicação à temática. Não que eu não prestasse antes atenção em você, mas como filatelista temático, né? Você terá todas as minhas atenções daqui para frente em qualquer manifestação que eu perceber de sua parte. Tá bem? Muito obrigado. Foi um bom momento. Tá bem? E agora eu já tenho noção de onde é que surgiu a origem do nosso nome e como surgiu. Circunstâncias que você não conclui pela origem fundamental, mas temos aí uma ideia do que somos em razão do nome que temos, da nossa designação. Parabéns. Muito obrigado. Só fazendo essa observação, é muito interessante, porque a pergunta que eu me faço, e eu tenho aqueles livros de história do Peninha, né? Aquele Eduardo Pena, está aqui na minha biblioteca, aqui, que eu leio bastante. Por que não a história do Brasil não relata isso, né? Então, lembrem que eu não quis entrar em muitos detalhes, mas esse significado em gaélico de Brasil era da cor cobreada avermelhada. Então, obviamente, os portugueses chamaram esta madeira avermelhada de Brasil, que era a pronúncia da época, porque eles conheciam o gaélico, né? Eles já tinham aquele termo, aquele intercâmbio linguístico, com certeza, entre os europeus. Então, aonde é que nós estamos aprendendo ou ensinando isso? É muito triste, né? Quando a gente começa a estudar e vê que há algumas falhas, vamos dizer assim. Mas é apenas a minha opinião. Mas os fatos estão aí, né? Desde 1200 a ilha existe nos mapas. E aí tem até quando vocês forem, se alguém for ler, estudar, tem muitos livros e artigos de teses das universidades europeias que como eles dizem que aparece, a lenda diz que aparece a cada um dia a 7 anos,
porque é coberta de névoa e tal, e ela é vista suspensa no ar, né? Os caras dizem que é uma cidade espacial, né? Que baixa a nave espacial, como foi uma aparição que teve no Japão agora, aí, que daí dizem, não, mas aí os outros teóricos dizem, não, isso são refrações e tal, e papapá, papapá, né? Porque, não sei se vocês viram, tem bem filmado uma cidade nos céus de Tóquio e Yokohama e tal, que milhares, milhões de pessoas viram, filmaram, fotografaram, uma cidade no céu, pairando no céu. E aí até os científicos querem dizer que é uma espécie de refração. E aí se referem a essa mesma refração à ilha, o Rai Brasil. Me satisfaz uma curiosidade. Eu não sei se você disse ao princípio, e aí eu teria falhado com a minha atenção, qual é a sua formação profissional e militância? Eu sou professor de educação física, trabalho com natação, né? Fui treinador olímpico em Londres, eu fui para a Olimpíada de Londres, e no Rio 2016 eu fui gerente das Olimpíadas, na natação. Eu que viajei bastante, morei em 5 países, tenho mestrado, saí do doutorado. Não, é verdade, você observou isso tudo no princípio. E muito bem, parabéns. E quero dizer a você que essa lacuna da pesquisa das nossas origens, de certa forma, você está buscando a resposta, e eu me dou por satisfeito por tudo quanto ouvi e não imaginava a riqueza dessa palestra. Obrigado. Parabéns. Obrigado, doutor Braz. Fico à vontade aí para algumas observações, comentários, críticas. Quem tiver outros materiais que eu não apresentei, por favor, me mandem. O César Reinaldo, bom dia. Parabéns pela palestra. Com todo esse material aí que você tem acumulado, você nunca pensou em montar uma coleção desse estilo brasiliana? Ou de onde veio essa curiosidade para você fazer a junção de todo esse material? Eu junto há muito tempo, né? Mas eu vou vender tudo agora. Todo esse Brasil, menos o mate, né? Menos o mate, e no que se refere a Pelé, Carmen Miranda e Ayrton Senna, eu tenho condições de montar pelo menos ótimas coleções de um quadro, mas eu vou vender vou vender tudo. Vai ser colocado à venda agora. Ô César, essa venda vem com a promessa de prestar assessoria na montagem? Olha, já vai pelo volume de peças e pela, vamos dizer assim, a reunião das peças, eu já tenho pesquisas avançadas, né? Por exemplo, Carmen Miranda, né? Por que eu citei aquele selo do Pelourinho, né? Porque aí eu fui estudar Carmen Miranda no Brasil. Aí achei uma matéria que a Carmen Miranda se hospedou num hotel no Pelourinho, o hotel foi reformado agora e tal, Então, tem uma série de... Quando eu vender esses lotes, né, quando eu colocar à disposição para venda, é uma pesquisa já muito avançada. E, obviamente, a coleção é do apresentador ou do colecionador, mas eu já vou ter um direcionamento, né? Por exemplo, Ayrton Senna, existe um perfil do Ayrton Senna, aliás, existe um perfil da Alemanha, se não me engano, eu vou apresentar aí na próxima exposição, que ele tem 2 S's em curva, mas não são 2 S's normais como a letra. E é quase que exatamente o S de Interlagos, né? Então, dentro daquele sentido da inovação, para falar de Interlagos, existem vários carimbos e franquias mecânicas da Agência Postal Interlagos. Existe o legado do Senna, que pode se terminar a coleção com
o aspecto legado do Sena, onde tem a Fundação Ayrton Senna, com aqueles selos do Seninha, tem selo de San Marino, com o logotipo do Instituto Ayrton Senna, e dá para terminar com Interlagos, né? Alguma peça de Interlagos, e o perfil com os 2 S's, mencionando a curva com o nome S do Senna. Então, é nesse sentido que, quando eu entregar esse material, quando eu repassar esse material, ele já está avançado, não com a parte básica, e sim com uma pesquisa bem avançada. Por exemplo, o navio que a Carmen Miranda veio para o Brasil, tem franquia mecânica, uma série de coisas assim. É legal, é muito legal. Temática é maravilhosa. Cada vez que eu estudo, quanto mais eu estudo, mais eu me apaixono. Que apenas eu e você nos ouçamos. Temática é a rainha das coleções, tá bem? Com certeza. Senão não teria todo mundo tem escutando. direito à reação do Reinaldo, hein? E do Fritzen também, que está nos ouvindo. Não, o Fritzen é temático. O Fritzen é temático. Todo Fritzen, mundo, sua no opinião, fundo, Fritzen. é temático. O Fritzen está por aí? Já saiu. Estava. Ele foi fazer coleção temática. Perguntas? Mais perguntas? Nós temos tempo, tá? Caso alguém queira fazer alguma pergunta ou coisa assim. Eu estou louco para receber as... Pode ser foto mesmo, print da tela, Reinaldo, das franquias de Brasília. Não, Brasília tem pelo menos mais 2 selos sobre a ponte JK que não estavam aí. Mais um selo sobre o Palácio da Alvorada, sobre Congresso Nacional tem selo do Líbano, e franquias tem bastante. Foi falha minha. Não. Eu que não encontrei, né? E também não tive tempo, mas eu venho me dedicando aí nas últimas semanas aí dias inteiros nessa compilação toda aí para apresentar mais mas basicamente possível. todo esse material que você apresentou está com você. Eu diria 80%. A parte de figurinhas condenada, não. Eu não compro. Eu só registro a imagem, porque eu sou um dos combatentes a este tipo de comércio. Faz muito bem. Selo é selo, porque senão depois, na hora de expor, eu acho que, aproveitando aqui o nosso debate, nós temos que incentivar, né, os colecionadores a tirarem as suas coleções do armário. O pessoal começar a colocar nas exposições, mesmo que seja geração 1, né? Primeira geração, né, Reinaldo? Como a gente viu aí algumas exposições virtuais que teve, coleções ainda que estão muito básicas. Mas se o colecionador não sair do armário no bom sentido, né, tirar sua coleção do armário, ele nunca vai aprender a como expor e como melhorar a sua coleção. Então, isso é um ponto importante que eu tenho trabalhado com vários colecionadores temáticos aqui do Brasil e ajudado eles a melhorarem, a vislumbrar uma série de questões temáticas que não são observadas, né? Então, eu sempre discuto assim, estamos falando em 4ª geração, mas o que será a 5ª geração, né, da temática? Então, algumas coisas importantes, algumas mudanças, o que nós vamos construir, né, para a 5ª geração. Então, isso é o que eu tenho me preocupado e, assim que eu tiver tempo, eu vou começar a escrever aí para publicar.
Com César, certeza. bom dia, César. Você mencionou as coleções tanto do Ginaldo como do Pinê. A do Ginaldo, uma delas está disponível no site da SPP, não sei se você já viu, a do Pão de Açúcar e Cristo Redentor, que ele apresentou na última exposição ano passado, na exposição virtual. E a do Pinê, a última vez que eu vi, faz quase 10 anos que eu vi essa coleção, e é uma coleção que ele faz aquela categoria puro, né? Seria uma coleção pura, porque ele só usa correspondências e selos estrangeiros, ele não coloca nenhum brasileiro, nenhum selo nem carimbo brasileiro. E ele conseguiu fazer uma coleção em quadros, na minha opinião, muito bem feita. Assim, ele conseguiu um bom roteiro e apresentou curiosidades como o nome de navios alemães com o nome de generais brasileiros, General Osório, por exemplo. Tem um carimbo de uma correspondência militar com esse carimbo. São coisas que me chamaram a atenção na época. Eu não sei há quanto tempo que ele não expõe essa coleção. Eu sei nem se ele já vendeu, que ele está meio parado. A coleção continua com o Pinê. A última vez que ele expôs foi o RAM, 2019. Foi a melhor coleção temática brasileira exposta em Wuhan, marcou 86 pontos. Ganhou o Vermelho Grande. É uma coleção que realmente está consistente e dentro do princípio do que a gente pode chamar geração 4 da filatelia temática. E ele está inscrito para Londres também, só que Londres adiou agora para ano que vem, né? Legal. Que bom que ele continuou a coleção, porque ultimamente só tinha visto a de história postal dele. Essa no Brasil ele já não expõe há algum tempo, aí que bom que ele continua expondo no exterior. E a do Ginaldo, a história do Brasil, ele vem mudando sempre. Eu não vi ainda essa última montagem que o Fritz te mandou a página. Eu vi aqui em Recife anos atrás, mas não era essa montagem. E a do Pão de Açúcar, essa ele já expôs aqui várias vezes em Recife, é bem interessante. Muito boa coleção também. Eu não conheço as duas, né? E até do ponto de vista da apresentação é interessante, porque está faltando essas duas coleções. Então, o momento que eu agregar tanto o material do Reinaldo quanto dessas duas coleções que não estão contempladas na minha apresentação, eu diria que nós estamos se aproximando, chegando muito perto aí de uma quase catálogo, né, brasiliano. Mais perguntas? César, só os 4 últimos números do WhatsApp lá que eu não consegui anotar. 2611. 2611, beleza. Mas se tu não acertou aí na cópia, Domingos, pessoal aí, todo mundo tem aí o meu WhatsApp. Eu estou no grupo da BCF também. E agora eu vou começar a abrir um pouco a parte temática aí nas vendas da BCF. Ok. Então tá, marcamos então, pessoal, uma outra oportunidade, essa segunda parte que vai ser bem curiosa, interessante também. Vou falar do Pelé, do Senna, que tem muita coisa, Carmen Miranda, Romero Brito, Portinari, e por aí vai. Garibaldi, Anita Provavelmente Garibaldi. já com material do Reinaldo, hein? O Reinaldo vai mandar aí, eu tenho certeza. É isso aí. Por isso que eu amo o Fernando, né? Eu adoro. Ele já me mandou uns 30 WhatsApp aqui dizendo que eu te larguei na mão. E eu já admiti isso no começo da apresentação. Mas eu amo esse meu amigo. Que nada, mas é assim, ó, o bom disso é que é incompleta, né? Então vai ficar sempre aquele gosto de eu tenho um negócio que esse cara não tem. César, parabéns, eu aprendi demais mesmo. Eu achei impressionante toda a história em relação ao nome Brasil. Me surpreendi com a extensão do tema brasiliana. Foi até conversando com o Reinaldo aqui pelo WhatsApp. Eu não tinha essa noção, embora já tivesse visto algumas coleções sobre o tema, principalmente a do Pinê, né? Mas eu fiquei surpreso com a extensão, gostei muito, aprendi demais mesmo. Parabéns pelo conteúdo, fiquei impressionado com a profundidade com que você tratou esse tema. Parabéns. Muito obrigado. Fico à disposição aí.
Me mandem um zap, quem for temático aí, se precisar de material, me consulta aí, porque eu tenho um acervo forte. Bom. O César, depois nós, no privado, conversamos sobre a parte 2, uma vez que a nossa próxima reunião é 17 de abril e já tem uma outra pessoa, e a gente vai conversar sobre a possível alteração dessa agenda. Queria agradecer a você. Agora, às 12h15, está programado você receber um e-mail com um certificado que o CTC está te brindando, e agradecemos aí a sua disponibilidade em fazer essa palestra no Centro Temático de Campinas. Eu compartilhei aí, não sei se vocês conseguem ver o certificado, acho que sim, né? Sim. Sim. Muito obrigado. E você recebe no seu e-mail particular, então, esse certificado, ok? Eu não sei se... nós temos bastante... 20 minutos, mas não sei se alguém quer fazer alguma consideração, Reinaldo, ou o próprio César, ou algum participante. Eu agradeço a presença de todos e agradeço aí. Não sei se o Reinaldo quer falar, mas assim, muito obrigado pela oportunidade, né? É apenas a segunda vez que eu estou falando, e casualmente também é para o CTC. Da outra vez eu apresentei o MAT. A gente vem estudando bastante como desenvolver, né, as temáticas. A gente se surpreende quando olha... eu não tenho problema quanto a críticas, né? Então, eu aceito muito bem as críticas da minha coleção, e aí, quando a gente olha coleções ouro internacional, FIP e tal, a gente vê também diversos erros, e é através disso que a gente aprende, né? E uma das coisas que eu tenho estudado bastante é sobre a disposição das cores nas folhas, né? Por exemplo, vamos por o que normalmente recomenda uma folha? Quando tem uma série que os selos são da mesma imagem, por via de regra, se expõe o valor mais alto. Não é isso, Reinaldo? Ou o melhor cotado filatelicamente, que não necessariamente pode ser o mais alto. Exato. E hoje eu já vejo um pouco diferente, que eu procuro harmonizar a cor que está do lado para colocar aquele selo. Não que eu não tenha o caro, pode ser até que eu não tenha o caro, mas só para citar um exemplo, por exemplo, se tem uma franquia mecânica vermelha, eu tento colocar mais próximo, se for o caso, um selo avermelhado, vamos dizer assim, e não um que quebre muita cor, ou que ele faça sentido. Então, eu já estou procurando agora até harmonizar as cores, não só na folha, como também no quadro inteiro, né? Então, hoje eu coloco todas as minhas folhas numa mesa ou até no chão, e procuro disponibilizar as peças de acordo com que você olhe o quadro inteiro como uma folha só. Então, tamanha a preocupação que eu estou tendo em colocar. Então, são experiências que a gente vai tendo, que eu acho que é muito interessante nós compartilharmos para melhorarmos todo o nosso aspecto competitivo temático, aí, principalmente no exterior. Só uma observação aí. Reinaldo pode complementar, que tem muito mais experiência que eu. Primeiro, só avisar o Fernando que o capítulo do Rogério está sendo concluído e eu espero estar revisando e poder entregar em breve, Fernando. Eu aproveitei o embalo, das cobranças. Já aproveito aqui. Não, acho que a apresentação foi bastante produtiva, acho interessante até a colocação que o Henrique fez, onde na coleção do Pinet ele apresenta uma coleção que já está indo para 8 quadros,
sem utilizar material emitido no Brasil, ou seja, existe uma criatividade, uma pesquisa bastante grande. Mas eu entendo que a abordagem que o César fez sobre o tema brasiliana foi muito produtiva. Fernando até aprendeu o que é brasiliana, melhor ainda. Então, acho que corremos o risco aí de ter um Fernando fazendo uma coleção temática aí, César. Acho que você despertou um temático aí. Agora já está com maldade, hein? Mas eu vou fazer uma brasiliana por meio do Cotens. Ô, César, eu estou desconfiado que está havendo um desvio de material para você, para o Fernando, tá bem? Uai, eu acho que já querem comissão aí, né, na negociação. Eu aliás, aproveitando, o CTC leva 10% de tudo aquilo que foi aqui anunciado, né? Então, toda transação aqui tem 10% de acréscimo para o CTC. Olha o Reinaldo tentando ganhar em cima do braço, viu? O braço interessado. 10, né? Eu chamaria atenção para o seguinte, César, com a devida autorização, porque senão seria concorrência desleal, a gente dá um desconto maior na comissão pela SPP, tá bom? Olha, vou ter que conversar por fora isso aí. Vamos fazer o seguinte, eu cedo metade para um clube, metade para o outro, e vocês leiloam e ficam com a comissão. Aproveitando, já que nós estamos citando a SPP, o Luiz Gonzaga lembrou muito bem que o Fernando ficou devendo um Cotens na última exato. Conecta. Então... Que você me leilou o meu Cotens, pô. Foi um bom momento, César. Muito obrigado. Ok. Obrigado, pessoal. Muito bom. Podemos encerrar, então? Agradecimento a todos pela oportunidade de presença nesse sábado em plena pandemia de Covid. Agradecimento a todos vocês, tá bem? Um abraço a todos. Bom fim de semana. Parabéns pelo seu trabalho.